Piada forte, beleza? Tudo bem? Bom, você está aí querendo passar na sua prova, no seu curso, você está no local certo, né? Se você está pensando já em passar a ser aprovado no ano que vem, você está no momento certo de você começar já os seus estudos, a começar e ver a base, né? A galera que estiver acompanhando hoje aqui vai ter a oportunidade de já pegar alguns fundamentos importantes da matemática, vão sem dúvida fazer toda a diferença na sua jornada da sua aprovação. Seja ela a carreira militar, né? O pessoal que vai fazer EPICAR, Colégio Naval, ou talvez quem vai fazer ESA, SpaceX, CEAR, né? Bom, o fato é o seguinte, às vezes o cara está estudando uma parada mega difícil, mas falta a base para poder acompanhar os estudos. O cara estuda polinômios, números complexos, várias paradas mais difíceis, mas às vezes o cara esquece de fazer uma faturação, um MMC, um MDC, e aí, infelizmente, na hora da prova, pode deixar a desejar. Então, a nossa proposta aqui do curso Forte é realmente que você possa, desde agora, já montar a sua base de estudos, aquele nivelamento, aquilo que você deixou de ver lá atrás, né, lá no ensino fundamental, sétimo, oitavo ano, até o nono ano mesmo, né? Que porventura você não pegou direito. Né? E a gente vai ter a oportunidade aqui, você vai ter essa oportunidade de começar, né, a ver esses tópicos que são muito importantes. Esse período agora da base é o que a gente chama de um período de nivelamento. É um período muito importante para você, né? E às vezes o aluno, às vezes você pode até falar, poxa, mas isso é muito fácil, isso eu já sei. Assim, a minha recomendação, né, de quem já passou vários concursos é não menospreze esse detalhe, né? Eu vou falar que às vezes o estudo ele tem o que a gente chama de ponto cego. O que é o ponto cego, Eric? Ponto cego é aquele conhecimento que nem você sabe que você não tem, né? Então, esse ponto cego, todo mundo, basicamente, quando está trilhando essa jornada da aprovação, tem algum ponto cego, tá? Então, por isso eu recomendo fortemente para você que assista a aula. Hoje a gente vai começar uma aula com o professor João Leocádio, falando sobre geometria, né, os conceitos iniciais, fundamentais, muito importantes para que você possa ter uma evolução, passar para o próximo nível do seu estudo da matemática. Certo? Então, muito cuidado, atenção, foco nos estudos. Tá? Desejo aí que a sua caminhada rumo à aprovação ela seja uma caminhada que lá na frente você venha colher os frutos que você está plantando agora. Beleza, pessoal? Bom, então quero chamar aqui meu amigo João Leocádio, que vai estar com vocês, passar o microfone para eles e volto já. Valeu! Fala galera, boa noite para vocês. Chamo João Leocádio, sou professor de matemática e, como o Eric falou, estou aqui para trazer para vocês alguns conceitos iniciais da geometria plana, beleza, galera? Porque assim, geometria, quando a gente fala de prova militar, você abre lá uma prova militar, Colégio Naval, EPICAR, ESA, EA, qualquer coisa que seja. Você abre lá a prova, você pode perceber que
grande parte dos concursos vai ter mais da metade, ou quase a metade, questões só de geometria. Beleza? E a outra metade, misto de álgebra com aritmética. Então, temos que concordar que a geometria ela é a parte da matemática que a gente vai encontrar o maior número de questões. Então, quando o aluno está estudando, vou fazer uma prova de militar, eu estou estudando ali, vou começar a fazer questão de geometria, e passa um pouco batido nos conceitos iniciais, já começa direto triângulo. Aí vai estudar os teoremas do triângulo, né? O teorema de Pitágoras, vai estudar lá relações métricas no triângulo retângulo, parte para trigonometria, seno, cosseno, tangente, aí começa a brincadeira. Você que vai fazer prova do Colégio Naval, vai até um pouco mais fundo, vai em teorema de Clairaut, teorema de Sturm, teorema de Menelaus, teorema... É tanto teorema na cabeça que às vezes chega uma questão e te pergunta um negócio simples. Ponto, reta, plano. E aí você fala, você desmerece, né? Isso é tranquilo, isso aí é mole e tal. E quem nunca ouviu aquela frase clássica, né? E aí, como é que foi na prova? Por uma questão eu não passei, errei de bobeira. Você vai ver a bobeira que o cara errou? Não é tão bobeira assim, é um conceito inicial da geometria. Tá? Então não vamos encarar esses conceitos iniciais como bobeira, galera. São fundamentos de extrema importância para que a gente consiga ter um entendimento completo da geometria. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos começar a entender quem são os elementos primitivos, os elementos fundamentais da geometria. Então, vamos lá. Falamos em geometria, falamos em um elemento fundamental. Que elemento é esse? O ponto. Sabe o que é engraçado do ponto? Você pegar uma criancinha de 5 anos, pegar no braço dela, fizer um pontinho, você perguntar para a criança, o que é isso aqui? Ela vai falar, é um ponto. Então, ponto é uma coisa que você sabe o que é antes de você saber o que é matemática. Você já sabe o que é ponto. Agora, se eu chego e pergunto para vocês, você consegue me explicar o que é um ponto? Aí eu já vi explicação de qualquer jeito. É uma bolinha. Não. Ponto. Matematicamente falando, o que é um ponto? E aqui começa a você aí, se você está assistindo aí, estava subestimando esse início da matéria, é tudo muito fácil, tudo tranquilo, então beleza, me explica aí você, o que é um ponto? Aquele momento que você vai parar, vai pensar, vai coçar a cabeça, vai falar, eu acho que eu não sei. Então, vem comigo que eu vou te explicar. Ponto. Sabe por que você não conseguiu me explicar? Ele é um objeto quase que sem uma definição específica. Ele é um elemento adimensional, o que significa que ele não possui dimensão. Bom, ele não vai nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás. Ele é um ponto. Ele é um objeto adimensional. Tá? Ele não possui tamanho, não possui dimensão e não. Essa é a melhor definição para ponto, mas não é a definição de ponto. Não tem definição. Então vamos lá. Então o que é um ponto? É um objeto sem dimensão. A gente fala desse cara, por que ele é tão importante? Gente, o ponto ele é muito importante porque tudo da geometria é composto por pontos. Tudo. A reta é composto por pontos. O plano é composto por pontos. Tudo é composto por pontos. Beleza, gente? Então, aproveitar que eu falei da reta, vamos falar dela, que é o segundo elemento principal aí quando a gente fala de geometria, a gente tem. Beleza, gente? A reta é uma... Como é reta, né? A gente está acostumado a saber o que
curva. Então a gente fala assim, é uma linha não curva formada por infinitos pontos. E agora, galera? Agora a gente tem que tomar muito cuidado para essa conversa não ir para um lugar muito doido. Porque assim, daqui para a gente começar a ter uma conversa muito louca não custa nada. Quer um exemplo? Esse aqui que está escrito no meu braço. Está escrito no meu braço. Alguns infinitos. E aí você fala, pessoal, mas isso é mentira. Então tá, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu quero que você entenda o seguinte. A reta, dependente do tamanho dela, ela sempre vai ser formada por infinito. Ah, professor, mas eu pego um segmento daqui até aqui, pequenininho. Quantos pontos formam esse segmento? Infinitos. Tá? Então, toda linha reta, e a gente vai aprender a classificar essas retas, elas são formadas por infinitos. E tudo na geometria é formado por pontos. Então, vamos lá, galera. A reta ela pode ser classificada de 3 maneiras. A gente pode classificar uma reta simplesmente como reta, ou a gente pode classificar ela como semi-reta, ou a gente classifica ela como um segmento de reta. E eu quase que posso escutar aquelas pessoas falando baixinho na sala, comentando um com o amiguinho do lado. De tantas vezes que eu já dei essa aula minha, eu já posso escutar o que vocês falam na hora que eu começo a citar isso aqui. O pessoal, eu sempre me confundo, não sei o que é o quê. O que é reta, semi-reta, segmento de reta. Então vamos lá. Pra não se confundir, vem comigo. Reta, ela é infinita. Para os dois lados. Tem infinito para lá, infinito para cá. Beleza? Um conceito de reta muito conhecido pela gente é a reta numérica, onde a gente determina um centro, como ela é infinita por dois lados, ela não tem um meio, qualquer ponto dela pode ser meio. A gente determina um meio chamado origem, a gente chama de zero, tudo para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então a gente traz essa reta, joga um conceito aritmético em cima dela. Tá? A gente tem a semi-reta, que ela é infinita apenas para um lado. Tá? Para um lado. Tá bom? A gente tem um ponto de início, tem um início muito bem determinado. Porém, a gente nunca vai ter um fim. Tá bom? E, como por exemplo, vamos jogar esse exemplo de semi-reta também lá para os problemas de contagem. Eu for falar com vocês sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é aquele conjunto que conta 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Infinito. Tem um começo. O começo dele é onde? 0. Bom, galera? Então, se eu for representar o conjunto dos números naturais utilizando uma reta numérica, a minha escolha vai ser uma semi-reta. Eu vou ter um começo e um final. Eu não vou ter um final, perdão. Não vou ter final nenhum, não. Tá? E o segmento de reta, ele simplesmente é finito. Se eu simplesmente chegar e falar finito, já vai dar para entender que ele tem um começo e tem um fim. Bom? Então, o segmento de reta é o que a gente mais utiliza na geometria aí do nosso dia a dia, dos concursos. A gente está sempre falando de segmento. Tá? Por isso que questões de concurso, normalmente você vai ver lá, considera o segmento AB como sendo... a gente usa muito a palavrinha segmento. Tá? É para dar a ideia de que ele começa num ponto e termina em outro. Com segmentos a gente consegue formar polígonos, tá? A gente consegue formar qualquer tipo
uma representação entre uma distância de um ponto ao outro, é uma reta. Bom, galera, então a gente trabalha bastante com esse conceito também. Aí você fala, pessoal, eu estudo há muito tempo, eu nunca vi uma prova de concurso me perguntar se é uma reta, uma semi-reta, um segmento de reta. Sabe o que você nunca viu? Não vai acontecer isso. Aí você fala, tá, o que você está falando? Gente, dentro das provas, esses conceitos que eu aqui, não vão existir questões que vão cobrar diretamente esses conceitos. Mas vocês vão precisar ter esses conceitos para desenvolver as questões. Beleza? Se tiver lá na questão, porque a reta tal que passa pelo ponto tal. Você sabe que você tem total liberdade de prolongar essa reta para onde você quiser, porque a reta ela é infinita para os dois lados. Se eu estiver falando do segmento de reta, você sabe que ele tem um começo, você sabe que ele tem um final. Bom, galera, então, esses nomes aqui, ponto, reta, semi-reta, segmento, você vai encontrar o tempo inteiro dentro de questões, tá bom? Então, é para isso que essa primeira aula serve, para mostrar para vocês como é o começo da geometria. Passou ponto, passou reta, a gente poderia começar a falar agora de plano. Eu vou citar um pouquinho plano, eu não vou aprofundar muito, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho dele, galera. O plano é a região bidimensional onde ocorre toda a geometria euclidiana. Normalmente a gente representa plano com uma letra grega, caso eu utilizei alfa. Tá? É uma coisa que eu não falei para vocês também, sobre as nomenclaturas. Né? Ponto a gente usa uma letra maiúscula, reta a gente utiliza uma letra minúscula, e plano a gente utiliza uma letra grega. Apresentar. As letras gregas, eu tenho que saber o alfabeto grego. Não, normalmente é alfa, beta e teta, e olha lá, não tem muita novidade não. Eles não vão usar outras letras mirabolantes, na verdade nem eu conheço dessas não. Não precisa. Vamos lá, gente. Então, o que tem de interessante para falar do plano? Bom, o plano ele é uma região formada. Vamos lá. É a região três pontos não colineares. E aqui você pode perceber uma coisa, cara. Quanto mais você mexe com a geometria, mais vão aparecer palavras que podem assustar algumas pessoas. Por exemplo, colineares. É um conceito muito básico da geometria você saber o que significa colinear. Colinear, mesma linha. Beleza? Prefixo, o mesmo. E linear, linha. Então, colinear, mesma linha. Então, o plano é uma região formada por três pontos não colineares, ou seja, por três pontos que não estão na mesma linha. Ou seja, esse cara, por exemplo, esses três pontos aqui, eles não estão na mesma linha. Então, você consegue determinar um plano aqui. Ó. Tem uma reta passando por esses dois pontos. Não está reta, mas é uma reta. Essa reta passando por aqui e essa reta passando por aqui. Pronto, você tem uma região aqui chamada de plano. Beleza? Professor, por que não colineares? Ué, simples. Porque se os pontos forem colineares, você vai ter uma reta passando por elas e não forma plano nenhum. É só uma reta, acabou. Tá? Então, lembra, três pontos determinam um plano. Tá? Em plano, aí a gente começaria a brincar um pouquinho mais, botando dois planos aqui com ângulo, formando ângulos diédricos. Aí a gente já começaria a mexer com 3D. Mas não, a aula de hoje vai ser uma coisa mais simples. Vamos sair um pouco dessas complicações. Acho que complicação já tiveram o ano todo em matemática, né?
a vida inteira em matemática e complicação. Vamos descomplicar um pouquinho hoje. Então vamos lá. Recapitulando, falamos de ponto, reta, tipos de reta, falamos do plano, o que é o plano. Agora, citamos essa palavrinha aqui, que já eu vou voltar nela. São palavrinhas que sempre estão em questões, que são palavrinhas que confundem muito vocês, né? Consecutivo, colinear, adjacente. Calma, já vou chegar lá. Hoje eu vou entrar aqui para desmistificar essas palavrinhas com vocês. Mas, antes disso, eu gostaria de falar com vocês sobre as posições relativas entre duas retas. De cara vem 3 posições relativas aí entre duas retas, mas eu digo para vocês que tem pelo menos 5 posições que a gente tem que saber. Bom, a primeira delas eu acho que não é mistério para nenhum, que são as retas paralelas. Bom, duas retas paralelas são aquelas retas que nunca se tocam. Como essa é uma aula de complicar, de conceitos iniciais, eu digo para vocês uma coisa. Há quem diga que retas paralelas se tocam no infinito. E tem uma boa justificativa para isso. Vamos ver isso? Claro que não. Tá? Para vocês, elas nunca vão se tocar. E acabou. A não ser que você queira estudar aí, técnica de desenho, perspectiva. Não, ela não vai encostar e acabou. Bom, então paralelas nunca se tocam. Vamos para a próxima. Concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que se tocam. Quantas vezes, professor? Uma só. Simples. Não tem como duas retas tocarem em mais de um ponto. Mentira, até tem, mas a gente vai ver. Ah, tem como duas retas se tocarem em 2 pontos? Não tem como, porque elas vão se encontrar uma vez só na vida. Essa está vindo para cá, essa está vindo para lá. Elas passam, se cruzam, depois cada um na vida e nunca mais se encontra. Tá? Então é em um ponto. Temos as retas. Esse nome aqui aparece muito, cara. Perpendiculares. Perpendicular são aquelas retas que se tocam formando um ângulo reto. Ou o ângulo de 90 graus. Ou o ângulo ínade. Esse nome aparece toda hora. Então temos retas paralelas, nunca se tocam. Retas concorrentes se tocam em um ponto, formando um ângulo qualquer. Se toca de qualquer jeito. Encostou é concorrente. Perpendiculares, as retas perpendiculares elas também são concorrentes, porque elas se encontram em um ponto só, mas a gente tem um ângulo específico. Toda perpendicular ela é concorrente, mas nem toda concorrente é perpendicular. Beleza? Esse cara aqui tem muito macete envolvendo essas coisas. Quando a gente vê esse nome perpendicular na geometria, dá uma ideia logo de muitas coisas. Tem muito macete. Tem muito macete. Vocês querem conhecer? Muita coisa para passar. Então, cara, não perde as lives, não perde as aulas. Tá? E em outras aulas eu vou falar desse macete aqui. Ó. E o perpendicular, tu já tem que pensar em alguma coisa. Tem que pensar, ó, já coisa aqui, gente. Já tá aí. Sabe de nada, hein? Vem comigo. Vambora. Tem uma também aqui que é muito boa.
Todo mundo esquece. Coincidente. As retas coincidentes eu não tenho nem como expressá-las muito bem. Vou fazer assim, ó. R3 barrinha R. Aqui tem duas retas, tá? Só que como as duas estão exatamente no mesmo lugar, eu desenho uma reta só. Não tem como... Não dá. Tem duas retas aqui, mas estão no mesmo lugar. Tá? E a gente usa o símbolo de coincidente. Qual é o símbolo de coincidente? São 3 barrinhas, ó. 1, 2, 3. Aqui no caso, a única coisa que me diz que tem duas retas aqui é esse símbolo. Aqui eu tenho a reta R e aqui eu também tenho a reta S. Tá bom? Elas estão coincidentes. Já que a gente está falando de símbolo, vamos falar de símbolos, né, galera? Ó, se aqui eu tenho a reta R e aqui a reta S, o símbolo para paralelo é esse aqui, ó, R paralelo a S, 2 barras. Se aqui eu tenho a reta R e aqui eu tenho a reta S, o símbolo para concorrente é esse aqui, ó, R concorrente S. Tinha uma linha, um ângulo. Perpendiculares, R, um T de cabeça para baixo, S. R aqui. Bom, então, esses aqui são os símbolos que vocês vão encontrar. 4 posições relativas entre duas retas. Então, é o que vocês têm que saber. Você deve estar se perguntando. Eu acho que então você errou, né? Você errou, você falou que tinha 5 e agora só tem 4. Não, né, galera? Tem classificação de retas que ela cai pouquíssimo. Ela quase nunca cai. Principalmente aí, galera, EAR, ESA, vocês não vão ver isso. Colégio Naval, talvez não, porque eles não trabalham com geometria espacial. EPICAR, é provável que sim. Cai pouco, para você ver. E é bem pouco. São as retas reversas. Retas reversas são retas que estão em planos diferentes, posições diferentes. Como assim, galera? Se eu tiver um plano alfa qualquer, e embaixo dele eu tiver um plano beta qualquer, esses dois planos paralelos entre si, quer um exemplo disso daqui? É o chão da tua casa e o teto da tua casa. Beleza? São planos que seria bom que fossem paralelos. Senão tua casa está um pouco... Beleza? Então, dois planos paralelos. Se você tem duas retas no mesmo sentido, desenha uma reta assim no chão. Depois desenha uma mesma reta assim no teto. Faça isso, alguém vai te bater, com certeza, se você desenhar no teto. Você ainda tem retas paralelas aqui. Só que paralelas em relação a um terceiro plano que corta esses dois no meio. Agora, se o do chão está naquele sentido. Eita. Se o do chão está nesse sentido e a do teto está nesse sentido, aí você pensa, pessoal, elas são concorrentes. Eu digo para você que não são. Que elas nunca vão se encostar, porque elas estão em planos diferentes. Não vão se encostar. Pessoal, se não vão se encostar, elas são paralelas. Não. Porque para que elas sejam paralelas, você precisa garantir que a distância entre essas retas sempre vai se manter a mesma. Ó. Sempre se mantém a mesma. E aqui não é verdade. Pode ser diferente. Então, essas retas aqui estão em planos paralelos distintos e em sentidos distintos, são caracterizadas como retas. Por que você não vai ver isso no Colégio Naval? Porque isso daqui já começa a falar um pouco sobre geometria espacial. Tá? A gente começou aqui com geometria plana, que é aquela que acontece no plano, no 2D. E aqui a gente já está falando sobre dois planos. Aqui tem um espaço que está acontecendo ali no meio. Isso é geometria espacial. Não está no edital do Colégio Naval. Cai pouquíssimo em EPICAR. Então, isso aqui pode aparecer, mas cai pouco. Tá? E ESA e EAR
sargento, terceiro ano, cara, pode cair, mas cai. Aquilo que está no edital, dizendo, pode ser, mas não vai cair. Tá? É muito raro isso. Mas se cair, conceito inicial. Tá? Então, falamos das posições relativas entre duas retas. Exatamente, eu estou falando reta, daquelas linhas que são infinitas. Porque quando a gente começa a falar de segmento, aí a gente tem mais posição. A gente tem essas que a gente já conhece. Posso ter dois segmentos paralelos, concorrentes, perpendiculares, coincidentes, dois segmentos reversos. Porém, a gente amplia um pouco mais o leque. E aí entra os nomes que ninguém lembra. E assim, o que pode ter de diferente em dois segmentos? Bom, você pode ter dois segmentos, por exemplo, que estão na mesma linha, porém não se tocam. Tá? Tá vendo? Eles estão sob uma mesma reta suporte. Porém, eles não se tocam. Isso daqui são chamados de colineares. A lei de colineares. Colinear, linha. A gente pode ter segmentos que são consecutivos. E aqui eu tenho certeza que a gente perdeu. Consecutivo é simplesmente segmentos que compartilham um ponto extremidade. Exemplo, esse segmento aqui, esse segmento aqui. Eu tenho um segmento e outro segmento. Os dois segmentos compartilham essa extremidade aqui, esse ponto. Então, eles são dois segmentos vivos. Beleza, gente? Então, olha que interessante. Consecutivo são aqueles que compartilham um ponto. Extremidade. Tem que ser uma extremidade, obrigatoriamente. Por exemplo, se você pega esse segmento aqui e esse segmento aqui no meio, eles são consecutivos? Não, eles não são. E o ponto que está em comum entre eles é a extremidade de um, porém, está no meio do outro. Então, eles seriam simplesmente concorrentes. Bom, nesse caso, eles não seriam consecutivos. Para ser consecutivo, tem a extremidade 2. Tá bom? E aí, tem mais um, né? E aí, ó, colinear, consecutivo. Tem mais um nome. Tem mais um nome. Adjacente. Vai ser agora. Se não for, agora vai ser. Vamos lá. Galera, dois segmentos são adjacentes se eles são consecutivos. Tem essa ou não tem essa? Não tem essa. Então eu errei aqui. A produção aqui falou que eu estava errado. Eu comecei acertando, aí eu falei que não é possível, mano. Eu não posso estar escrevendo tão bem. Tem que ter alguma coisa errada. Mas não, eu estava certo. Muito obrigado, produção. Vamos lá. Então, adjacente são aqueles segmentos que são, ao mesmo tempo, consecutivos e colineares. Olha que interessante, gente. Então,
esses aqui são segmentos que são adjacentes. Eles são consecutivos, pois compartilham um vértice, e eles são colineares, eles estão sob uma mesma linha. Então, eles são segmentos adjacentes. Então, olha que interessante, galera. Só na aula do primeiro contato com a geometria plana, primeiro contato, a primeira aula, primeiro contato, a gente vê os seguintes nomes: ponto, reta, segmento de reta, semi-reta, plano, retas paralelas, concorrentes, perpendiculares, coincidentes, reversas, colineares, consecutivas e adjacentes. Aí você fala, professor, mas isso é bobo. Cara, eu vou te falar, chega final do ano, com você estudando os teoremas mais brabo que você possa estar imaginando, resolvendo aquelas questões mais sinistras que você pode imaginar, você já não sabe mais o que é paralelo, perpendicular, reverso, consecutivo, adjacente, colinear, você já está perdido. E aí o que acontece? Vai chegar lá na questão, você vai ler, aí a questão vai falar de dois segmentos consecutivos e colineares, tá? Aí você... Meu Deus do céu, eu já não sei mais, eu estou lembrando dos teoremas. Teorema de Menelaus eu sei, mas consecutivo e colinear eu não lembro, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de aprender isso daqui. Isso aqui não é decorar, é aprender. Beleza, gente? Esses conceitos aqui para vocês são conceitos que você tem que carregar para a vida de vocês. Verdade. Para a vida. Vamos lá. Então, começamos a falar de geometria plana, falamos de posições relativas de duas retas, falamos de paralela, concorrente, perpendicular, falamos disso tudo. Tá, pessoal, o que mais você tem? Vamos iniciar, vamos continuar aí como é que a gente continua com geometria, né, galera? Rola uma parada, que assim, se você abrir uma prova de geometria para fazer, vai acontecer uma coisa muito peculiar. Você pode até encontrar esses nomes todos, essas posições todas numa questão. Só que isso nunca vai aparecer solto. Você nunca vai ter uma questão num concurso que fala exclusivamente de retas que são paralelas. A gente não tem o que comentar quando a gente fala só de retas paralelas. Tem que ter um elemento a mais. Tá? Então, como que essas situações elas são trabalhadas? Elas são trabalhadas em matérias que vêm um pouquinho. Bom, e o que vem um pouquinho depois do que isso aqui? Já aprendi todos esses conceitos. Se você for pegar ali na linha do lógica, a gente aprofunda um pouquinho mais nas retas paralelas e acaba falando um pouquinho de equilíbrio. Realmente é uma coisa muito bonita, é uma coisa que se impressiona. Quando você vê a história dos... Fala de Tales de Mileto, muito da hora. Isso aqui é muito bom, tá? Mas é mais uma matéria muito tranquila que cai pra caramba em questões de concurso, tá lá o tempo inteiro caindo isso daí, escondido, e às vezes vocês não percebem. Então, vem comigo. Paralelismo. Vocês entendem que estamos trabalhando com retas paralelas ainda. E o que tem de interessante de trabalhar com essas retas aqui? A gente coloca uma transversal. Tem muita gente que chama essa matéria de retas paralelas cortadas por uma transversal. Paralelismo que engloba tudo. Tá? E aqui a gente tem algumas coisas interessantes a se destacar. Tá? Aqui a gente começa a separar a geometria. A gente aprende a geometria toda separada, tá? A gente só vai aprender a juntar ela no 9º ano. Vou explicar isso para vocês. Quando a gente fala de paralelismo, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês
ângulo. Esse ângulo é igual a esse, que são chamados de ângulos alternos internos. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, porque são ângulos opostos pelo vértice, ou OPV. Esse ângulo é igual a esse, porque são alternos internos. E esse cara é igual a esse, porque são alternos internos. Legal, beleza. Coisa decorado, todo mundo foi lá, decorou o negócio. Bonito. E a próxima matéria seria Teorema de Tales. O Teorema de Tales é aquele que tem as proporções. Um está para o outro, assim como um está para o outro. Então, olha como é que você aprende a geometria toda dividida. Você aprende primeiro a falar de ângulo, depois você aprende a falar da proporção dos lados. Depois disso, você entra em triângulos. Aí você aprende o triângulo classificado de duas maneiras. Primeiro classificado com ângulos, triangular, cutângulo, retângulo, retângulo. E depois você aprende a classificar ele em relação aos seus lados, equilátero, isósceles e escaleno. Você vai aprender circunferência, que são os ângulos na circunferência, escrito, ângulo central, ângulo de segmento, excêntrico, excêntrico. Depois você vai aprender as relações métricas na circunferência, os potências de ponto. Então você sempre aprende a geometria dividida. Primeiro a gente fala dos segmentos, e depois a gente fala dos ângulos. E aí chega uma matériazinha chamada trigonometria. Quando você fala esse nome, galera, tem uns arrepios, vai ficar com medo, se esconde. Nada demais. Nada demais. Trigonometria é basicamente a matéria que veio para juntar dois mundos. Você vai falar de ângulo e você também vai falar de segmento. Tá? Então, sei que eu fui um pouco longe, eu fui em trigonometria, já estou falando de paralelismo, mas eu só queria dar essa ressalva, eu queria falar com vocês e para vocês não se assustarem quando vocês ouvirem falar o nome trigonometria. Está vindo para juntar tudo. O cara que gosta aí, ó, todo mundo junto, uma amizade bacana. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Paralelismo. Vamos primeiro falar dos ângulos. Eu vou nomear esses ângulos aqui como ângulo A, B, C, D. Não vou me importar muito com a ordem, não, tá bom? F, G, H. Bom, gente? Nessa imagem, todos os ângulos que estão em vermelho são iguais. Todos os ângulos que estão em azul iguais. Beleza? Agora, tem aquelas classificações que muita gente não lembra. Alterno interno, alterno externo, colateral interno, colateral externo. Muito nome. Já vi muito nome hoje, professor. É paralelo, concorrente, perpendicular, coincidente, reverso, colinear, consecutivo, adjacente. Agora vai ter alterno interno, alterno externo, colateral interno, correspondente. Tanto de... Calma. Todo nome segue uma linha lógica. Então, olha essa lógica aqui, para você nunca mais esquecer. Está vendo aqui retas paralelas? Fecha uma caixinha. Temos uma caixinha. Tudo que está dentro da caixinha, a gente chama carinhosamente de dentro externo. Ora, o que está fora da caixinha está fora. Legal? Tranquilo. Agora, já avaliamos a paralela aqui. Vamos avaliar essa reta aqui. Ó. Ela é uma reta que vem para dividir. Ela divide essa figura em um lado, que está o E, A, G e D, e o outro lado que está o B, F, C, H. Ela veio para dividir. Então, se você escolher dois caras que estão do mesmo lado, você está escolhendo ângulos que são colaterais. É a mesma lógica do colinear. Co significa o mesmo.
Linear significa linha, então colinear a mesma linha. Então, se eu estou falando de ângulos colaterais, eu estou falando de ângulos que estão do mesmo lado. Agora, se eu escolher um ângulo que está desse lado e um ângulo que está desse lado, eu estou falando de ângulos que são alternos. Alternos porque estão de lados alternados. Beleza? Então, vamos lá. Deu uma lógica, agora vocês devem estar pensando, caramba, que da hora. Então, se eu falo dos ângulos F e G, F e G estão dentro da caixinha. Está vendo aqui? F e G. Então, são ângulos internos. Show de bola. Só que eles estão de lados opostos, está cada um de um lado. Então, esses caras aqui são ângulos alternos internos. Seguindo essa mesma lógica, D e B, ó, D está aqui, fora da caixinha, B está aqui, fora da caixinha, de lados opostos. Então, eles são alternos externos. Que interessante. Ou seja, A e C, eu não vou escrever, mas seriam alternos internos, e E e H seriam alternos externos. Que legal, hein, professor? Entendi. Fala, esse é o objetivo. Tá? Então, estar de lados contrários são alternos. Coisas legais a se destacar. Alternos são sempre congruentes. Mais uma palavra. Aqui eu fiz de propósito, tá? Botei mais uma palavra para vocês. O que é congruente? Estou ficando doido, tem um monte de palavra. Congruente e é igual, tá? Porque a geometria ela é diferente de tudo, sabe? A geometria ela não quer ser igual aos outros. Então você não fala que é igual, fala que é congruente. Mas em essência é a mesma coisa, tá bom? Então os ângulos alternos eles sempre são iguais, tá? Independente se eles são alternos internos ou alternos externos. Show de bola, galera? Então, falamos dos alternos, poderíamos falar dos colaterais? Será que dá tempo de falarmos ainda dos colaterais ou não? Então vamos falar dos colaterais. Vamos lá. Ângulos colaterais são aqueles que estão do mesmo lado. Então, se eu pegar o F e o C, colaterais internos. E aqui a gente pode perceber uma coisa, gente. A gente já está utilizando cores diferentes. F vermelho, C azul. Ou seja, eles já não são iguais. Vocês vão reparar que nenhum colateral vai bater certinho a mesma cor. Tá vendo? Ó, A e G. Tem aqui, ó. A, G. Colaterais internos. Ó, D e E, colaterais externos, H e B, colaterais externos. Eles são de cores diferentes, então eles não são iguais. Não. Colaterais são sempre outra palavra. Complementares. Tô ficando doido. É muita palavra para gravar. Suplementar outra palavra, você não tinha falado dela. Essa eu não tinha falado mesmo, não.
Suplementar são dois ângulos que, quando a gente soma, a gente encontra 180 graus. Então, sempre que você somar dois ângulos que são colaterais, você tem que encontrar 180 graus. Beleza? Então, fio alterno, eles são congruentes, iguais. Fio colaterais, eles são suplementares, eles somam 180 graus. Gente, essa primeira aula de geometria, ela quase que parece um dicionário da geometria. Tem de palavra nova aí para você saber, para você poder aplicar. E é isso, galera, que eu gostaria de destacar para vocês hoje. E, de verdade, ainda teria muitas outras coisas para a gente falar disso aqui. Tem os ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? Você pega isso aqui, ó, encaixa aqui, ó. Tira isso aqui, encaixa aqui. O que vai acontecer? O E vai bater em cima do G, o A vai bater em cima do D, o B vai bater em cima do C e o F vai bater em cima do H. Então, E e G são ângulos correspondentes, porque eles correspondem. A e D, mesma coisa, correspondente. B e C, correspondente. F e H, também correspondentes. Palavrinha aí para você. Bom, cara, eu poderia passar aqui falando sobre um monte de palavras que você tem que saber. Mais um monte de palavras. Mas o objetivo da aula de hoje foi pedir para que vocês não subestimem o início. Tá? E a geometria, diferente das outras áreas da matemática, ela já começa com o pé na porta. Ela não vai entrando devagarzinho. Ela até vai, ponto, reta, segmento de reta, semi-reta, adjacente, consecutiva, pé na porta. Aí começa um monte de palavra. Tá? A álgebra já é uma coisa mais, tá chegando, conjunto, pertence, não pertence, pá, tranquilo. Aritmética ali, as operações, tá tudo bem, número natural, inteiro. A geometria já começa com. Então, é muito importante que a gente leve em consideração essa primeira aula de geometria como uma aula muito importante. Envolve uma série de conceitos muito importantes para êxito. Gente, está aqui para isso, beleza? Para ajudar você no que você precisar. E eu espero de coração que vocês tenham absorvido alguma coisa da aula. Bom, qualquer dúvida, tá precisando de alguma coisa, não entendeu, quer dar uma sugestão, comenta aí, cara. Se para comentar, essa live depois vai ficar disponível no canal no YouTube aí do curso, tá? Então, fiquem à vontade para comentar o que vocês qualquer coisa que vocês quiserem, a gente tá aqui. Beleza, gente? Então, até uma próxima aí com mais alguns conceitos. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.